Com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a China é o país mais populoso do mundo e é a mais nova superpotência mundial. A nova e superpoderosa China é comunista na política e capitalista na sua economia. Tem na tecnologia uma de suas maiores forças e, apesar de ter aberto a sua economia e expandido suas relações comerciais, atualmente a China tem intensificado a repressão sobre o seu território. Desde a ascensão ao poder do líder Xi Jinping, a China tem se fechado para o resto do mundo. Neste vídeo, vamos te mostrar como a China cresceu economicamente, quais os desafios que vem enfrentando, os seus avanços principalmente na área militar e como o país vem se fechando para o resto do mundo. Então, fica até o final do vídeo, já deixa o seu like para ajudar o canal e se inscreve também para receber as notificações e ficar por dentro dos lançamentos. Desde que assumiu o cargo, em 2013, o atual presidente da China, Xi Jinping, vem concentrando o poder em suas mãos, num gesto visto como um afastamento do tradicional sistema de liderança coletiva que prevalecia até então. Ele é considerado o mais poderoso líder desde Mao Tse-tung. Em 2018, o Partido Comunista autorizou que Xi Jinping permaneça no cargo indefinidamente, abolindo o limite de 2 mandatos presidenciais. A imagem que buscou apresentar ao mundo é de uma China moderna, mas ao mesmo tempo existe uma grande rejeição das ideias ocidentais de democracia constitucional e de direitos humanos para a China. Seu governo age para silenciar críticas ao regime do Partido Único, especialmente nas mídias sociais. Na China, os veículos de comunicação operam sob forte controle do Partido Comunista. Vale lembrar que a China tem a maior população conectada à internet do mundo, com 770 milhões de usuários. A incrível expansão, comandada pelo Partido Comunista Chinês, começou em 1980, com as reformas instituídas em sua economia. Depois da morte do fundador da República Comunista, Mao Tse-tung, em 1976, a China adotou o capitalismo na economia, mantendo a centralização comunista na política. Em 2001, a China entra na Organização Mundial do Comércio, abrindo assim seu mercado e expandindo suas relações comerciais. Já em 2010, a China se torna a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Estimativas feitas em 2020 mostraram que o país deveria superar os Estados Unidos como a maior economia do mundo em valor absoluto em 2028, 5 anos antes que as previsões anteriores. No começo do século XXI, os chineses também buscaram domínio em partes do mundo onde pouco atuavam, como a África e a América Latina. Nos países africanos, como a Nigéria, Angola e Quênia, eles assumiram a construção de enormes projetos de infraestrutura, como as linhas ferroviárias que facilitam o escoamento das matérias-primas para a própria China. Na América Latina, os chineses adquiriram grande importância comercial, como importadores de commodities, que vão desde a soja ao minério de ferro. Em 2009, a China tornou-se o maior parceiro comercial do Brasil, ultrapassando de uma vez tanto a Argentina como os Estados Unidos. E também está investindo em obras, como a polêmica Ferrogrão. Com seus 933 quilômetros, a Ferrogrão vai ligar Sinop, no estado do Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará, que promete facilitar o escoamento das safras de soja e milho desses 2 estados. Desde o começo do milênio, foram investidos perto de 400 bilhões em mais de 20 países do continente africano, envolvendo centenas de projetos que vão desde a exploração de petróleo e gás e extração de minérios, principalmente ferro, cobre, urânio e cobalto, à construção de estradas, portos e aeroportos por onde as matérias-primas devem ser escoadas.
A vasta expansão econômica da China atingiu praticamente todos os cantos do mundo e despertou críticas de que o governo chinês usa seu poder para fortalecer sua posição geopolítica global. Porém, a China enfrenta grandes desafios. Entre os anos de 1985 a 2015, a China teve um crescimento econômico acelerado. Porém, a taxa real de crescimento já vem caindo há pelo menos meia década. Nos últimos trimestres, de fato, o Produto Interno Bruto, ou PIB da China, cresceu a metade da taxa do PIB norte-americano. Apesar de sua enorme população, a China vem recentemente tentando convencer seus cidadãos a ter mais filhos. A taxa de natalidade chinesa entrou em colapso após mais de 30 anos da chamada política do filho único. O governo anunciou em 2015 uma nova regra, agora estimulando que cada casal tivesse 2 crianças. A medida nasceu da preocupação com o envelhecimento da população e sua provável queda a partir de 2029. A queda da mão de obra disponível e o aumento dos custos com aposentados são preocupantes. Além disso, a dívida que veio com o excesso de investimento imprudente em habitação, estradas e outras obras de infraestrutura, apenas para manter as estatísticas de emprego e crescimento altas, já é um grande fardo para sua economia. A China, como uma superpotência, tem um papel determinante para o destino do mundo inteiro. Os caminhos que os seus líderes e suas empresas tomam têm consequências no futuro de todo o planeta. A China tem expandido seu poderio militar. O desenvolvimento vai da área de tecnologia de mísseis e armas nucleares à inteligência artificial. Sob a presidência de Xi Jinping, as Forças Armadas têm um programa de modernização até 2035. O líder chinês defende que o país se torne uma potência militar de excelência, capaz de lutar e vencer guerras até 2049. Acredita-se que a China é o segundo país que mais gasta com suas forças armadas, atrás apenas dos Estados Unidos. O ritmo de avanço do orçamento militar tem sido maior do que a taxa de crescimento da sua economia, há pelo menos uma década. O estoque nuclear da China está crescendo e o país deve quadruplicar seu estoque de armas nucleares até o final desta década, e quer ter pelo menos 1.000 ogivas até 2030, segundo estimativas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O volume ainda está muito longe do arsenal americano, com mais de 5.000 ogivas. Mas o esforço da China para incrementar suas armas nucleares está sendo visto como uma das maiores ameaças à supremacia militar ocidental. A imprensa estatal chinesa diz, porém, que as forças nucleares do país têm sido mantidas em um nível mínimo. Outra área na qual o país tem investido é na de mísseis hipersônicos, que viajam a mais de 5 vezes a velocidade do som, dificultando a detecção e interceptação por sistemas de defesa aérea. Com poucas informações disponíveis, não está claro exatamente quais os sistemas as Forças Armadas chinesas poderiam estar desenvolvendo. Ainda de acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a China estaria comprometida com a preparação para as chamadas guerras inteligentes, com aparatos militares baseados especialmente na inteligência artificial. Essas seriam usadas principalmente para robótica militar e sistemas de orientação de mísseis, além de veículos aéreos não tripulados e embarcações navais não tripuladas. A China ultrapassou os Estados Unidos e hoje tem a maior marinha do mundo. Por enquanto, a abordagem chinesa ainda é vencer sem lutar. Porém, isso pode mudar em algum momento no futuro. No final do ano de 2021, mais de 200 policiais de Hong Kong
invadiram e fecharam um dos últimos sites de notícias pró-democracia em Hong Kong. Desde a imposição da Lei da Segurança Nacional, a partir de junho de 2020, que criminaliza atos de subversão, terrorismos e conluio com forças estrangeiras, 3 jornais pró-democracia em Hong Kong já foram fechados. Além disso, em 2019, o país expulsou pelo menos 18 correspondentes estrangeiros. O país vem dificultando a entrada da imprensa estrangeira em seu território. Não é apenas em Hong Kong. Toda a China está se fechando. A liberdade de expressão limitada e a tolerância à dissidência que prevaleceu por 20 anos sob os predecessores do presidente, agora está cada vez mais ameaçada sob a liderança de Xi Jinping. Desde que o líder assumiu o comando do Partido Comunista, há quase uma década, muitos chineses estão mais desconfiados, críticos ou até mesmo hostis ao Ocidente, junto com ideias, valores e outras formas de influência associadas a ele. Nos últimos anos, um renascimento da cultura tradicional tomou conta da sociedade chinesa, especialmente entre a geração mais jovem, que se orgulha de suas raízes culturais. A tendência é encorajada e fortemente promovida pelo Partido Comunista, que vem reprimindo ONGs estrangeiras, igrejas e livros ocidentais, todos vistos como veículos de influência estrangeira. E desde o início da pandemia, essa intolerância só cresceu. Mesmo agora, quando grande parte do mundo começa a se reabrir e aprender a viver com a pandemia, a China parece cada vez mais isolada em relação ao resto do mundo. A imagem internacional da China perante o mundo também despencou desde o início da pandemia. Todo esse desgaste pode ter um alto custo político para o país. Porém, isso não parece preocupar seu líder. Agora, é aguardar e acompanhar as cenas dos próximos capítulos. E você, como vê essa situação? Escreve aí no comentário e vamos debater sobre o tema. Grande abraço e até o próximo vídeo.